Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, tá? Hoje nós recebemos o autor, o Anderson Costa, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar conosco. Pont Catherine. Análise sobre a política de gestão territorial e ambiental nas terras Timbira, no Maranhão. Primeiramente, então, Anderson, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Oi, gente, tudo bem com você? Tudo certo também. Para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, Anderson, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é o Anderson, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Maravilha. Meu nome é o Anderson, eu tenho 25 anos, eu sou maranhense, nascido numa cidade chamada Porto Franco, e eu sou formado em História, licenciatura. Atualmente eu também sou especialista em Direito Ambiental, então já tenho um pouquinho essa trajetória dentro da academia. Atualmente eu sou estudante também de outra especialização em Governança Climática na Universidade Federal da Bahia. E o meu trabalho ele é muito voltado justamente para trazer essa intersecção a partir do olhar cosmológico territorial dos povos originários, quando a gente fala sobre gestão territorial e direitos ambientais também dentro do território brasileiro. E aí minha trajetória desde a academia, ela vem justamente buscar condensar esses conhecimentos a partir do que a academia produz, mas também a partir do que é conhecimento tradicional, que precisa também estar dentro da academia. Então, minha trajetória a partir de livros e artigos, capítulos que eu já publiquei, é o meu primeiro livro que eu estou publicando, mas anteriormente já publiquei alguns capítulos e artigos que buscam justamente colocar esse olhar dentro da academia, como é que a gente produz conhecimento, tendo o saber tradicional também como conhecimento técnico. Então, como é que a gente também, de alguma forma, descoloniza esse espaço que é a academia, esse conhecimento que ainda, infelizmente, vem muito de um olhar eurocêntrico, de uma técnica que só enxerga uma forma única de fazer. Então, o meu trabalho durante esses anos de trajetória, eu me formei em 2022, então, desde então, eu tenho buscado justamente publicizar ainda mais o que eu já produzi e o que eu produzo atualmente também. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais e conhece um pouco mais da tua trajetória também, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Tá bom. Eu sou um pouquinho curioso, então eu pesquiso sobre muitas coisas, assim. E aí eu tava desde quando eu terminei minha graduação, né, em 2022, eu tinha um desejo de publicar esse meu TCC, para que ele virasse esse livro físico mesmo, e eu conseguisse também disseminar ele em outros espaços. E aí foi ano passado, eu fui pesquisar algumas editoras, eu tinha dado uma paradinha, né, na ideia, e aí ano passado eu retomei essa ideia de publicar, e aí eu fui pesquisar algumas editoras que tinham justamente esse cunho mais de impulsionar trabalhos acadêmicos. E aí a Diálogo foi uma que apareceu para mim, aí eu segui no Instagram, fiquei lá, amando a proposta, mas não tinha nem entrado em contato, e aí surgiu o post sobre a premiação. E aí foi quando eu escrevi o meu trabalho, e aí escrevi, coloquei tudo bonitinho, e para minha grata surpresa, fui um dos contemplados com a premiação. Então, foi assim que eu acabei encontrando a editora. Que bacana, que legal. E já começou já com mais do que com o pé direito, né? Já chegou com premiação. Tá pensando o quê? Vou colocar aqui em destaque novamente a capa do livro do Anderson para que vocês acompanhem junto conosco. É Pont Catherine, análise sobre a política de gestão territorial e ambiental nas terras Timbira, no Maranhão. E aproveito para deixar um recado para você. Se você se interessou pela obra do Anderson, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele, tá? O Anderson, agora conta pra gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto, e também deixa um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Tá bom. Esse livro ele nasce de um trabalho de iniciação científica que eu fiz na minha graduação. Ele teve início. Eu digo que esse projeto ele começou antes, porque
eu entro na minha graduação em 2018, e aí a partir do segundo período eu já começo a minha carreira acadêmica como pesquisador mesmo, a partir dos incentivos que a minha universidade tem. Eu sou formado em História pela Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, que é uma universidade que nasce justamente para impulsionar a região do sul do Maranhão. E aí o fomento ele traz justamente esse aprofundamento maior sobre questões da própria região. E aí os povos Timbira, Timbira é uma denominação para 8 povos que habitam a região sul do Maranhão, um pouco do Tocantins e um pouco do Pará. Então são 8 povos que vêm de um tronco macro-G, que compartilham semelhanças entre si, mas não são iguais, são povos diferentes. Os 8 povos, cada um tem suas especificidades, mas compartilham, por exemplo, habitar em um cerrado. Então, isso traz justamente esse conhecimento como povo Ximbira. E aí, durante a minha graduação, eu fui instigado a pesquisar sobre esses povos, e aí a gente chegou já no meu, em 2020, eu começo esse projeto de iniciação científica já com foco mais específico em gestão territorial, e aí a gente busca difundir o que foi a PNGAT. A PNGAT é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que ela foi promulgada em 2012 por meio de um decreto da então presidente Dilma Rousseff, e ele reconhece a gestão territorial e ambiental para os povos indígenas, o que eles já fazem em seus territórios, mas também cria mecanismos a partir do próprio Estado de como impulsionar essas práticas de gestão. Então, o meu trabalho, ele se debruçou na temporalidade de 10 anos. Eu estudei a PNGAT desde quando ela foi implementada, em 2012, até 2022. E eu busquei, a partir da história oral, analisar a política de fato. Por exemplo, se numa linha A da política ela fala, é dever dessa política instituir novas escolas em territórios indígenas, eu fazia a pergunta a partir da história oral com lideranças se essas escolas elas foram implementadas. Então, foi um trabalho de análise a partir mesmo das próprias lideranças, que lá em 2012 ajudaram a construir a política e que agora, 2020, 2021, quando foi esse processo de escuta, eu analisei se de fato a política ela foi implementada. Então, esse estudo, esse trabalho, ele é justamente esse recorte e essa visualização de como que a política ela se deu a partir desses territórios para o olhar do Maranhão, porque é isso, né? Uma política nacional que tem vários recortes a partir da sua implementação. Os próprios povos Timbira, por exemplo, eles têm um plano próprio, que eles chamam de a própria PNGAT deles. Então, como que ela desce para esses territórios e como que ela se condensa e como que ela é efetiva ou não durante esses 10 anos. Então, por exemplo, um spoilerzinho que a gente traz é que a própria política ela ainda não tinha virado política de Estado. Ela era uma política de governo ainda. Somente em 2023 que a gente vai ter uma proposta de lei para ela virar, de fato, algo concreto do próprio Estado. Então, durante esses 10 anos, ela ainda não era uma política estatal, que ela continuava e se implementava. Ela dependia, por exemplo, de orçamentos anuais, então ela não tinha requisitos próprios para ela funcionar. Então, isso tudo vai estar um pouquinho dentro do trabalho, mas de resumo é isso. Como que a PNGAT ela chega nos territórios indígenas, como que ela, de fato, funciona, e aí também um aspecto que eu trago muito grande dentro desse trabalho é justamente a relação com o Cerrado. O Cerrado hoje é um dos biomas até ano passado mais devastados do que a própria Amazônia. Então, como é que a gente olha para esse bioma, não com esse olhar de um bioma de sacrifício, mas como um olhar de um bioma que é o lar de mais de 30 povos indígenas, então, e de mais de 50 quilombos. Então, como é que a gente olha para o Cerrado como esse berço também de pessoas, não só com esse olhar predativo, mas também como um olhar de um território habitado por pessoas. E aí o Cerrado, por isso o título, Poncatiri, quer dizer povos que habitam o Cerrado. Então, os próprios povos se denominam como as pessoas que ocupam esse lugar. Então, se não tem Cerrado, não tem a continuidade desses povos. E se esses povos não continuam com sua cultura e seu modo de vida, também não vai existir Cerrado, porque são eles que preservam esse território, esse bioma que é tão importante para o Brasil. Então, também um olhar para esse trabalho a partir da história ambiental
é justamente como que a gente enxerga a relação do homem com a natureza, mas também sem enxergar uma coisa separada. Não existe homem e natureza, nós somos homem e natureza, nós somos parte da própria natureza. E aí, nas sociedades indígenas, a partir das suas visões, cosmovisões, não existe essa divisão. Isso foi algo que a própria colonialidade ela inventou para justamente dominar o que é a natureza. Então, esse trabalho ele traz um pouco dessas discussões de como que a gente se enxerga como parte desse meio. E também foi uma escrita que veio muito desse lugar. Além de estar nesse papel de pesquisador, eu também sou ativista socioambiental. Tenho mais de 8 anos que eu travo essa luta a partir do meu próprio lugar. Eu sou filho do Cerrado, eu nasci em contexto rural, de um jovem rural. Então, o Cerrado, para mim, ele fazia parte do meu próprio dia, faz, né, parte do meu próprio cotidiano, da minha própria forma de viver. Então, como é que eu colocava também um pouco disso dentro da minha própria escrita? Então, foi um desafio grande, porque a academia, ela ainda busca minar essas próprias experiências que a gente tem a partir da nossa própria escrita, mas tive grandes mestres que me ajudaram a chegar nesse lugar. Então, é um trabalho também que chega no momento que você vai sentir um chamado para o que você pode fazer também, para de alguma forma lutar e engajar um pouco na luta que a gente faz cotidianamente, não só por opção, mas também por ser a única forma que a gente encontra de existir, de disseminar e existir nos espaços, lugares que a gente está. Então, meu desejo também de publicar esse livro veio justamente desse lugar, de colocar esse conhecimento não só ficar engavetado lá dentro do repositório da minha universidade, mas também que ele chegue em outras pessoas, que a gente consiga mesmo fazer esse conhecimento, que ele não venha só desse lugar técnico, de linguagens difíceis e inacessíveis, de termos que as pessoas não vão entender, mas que as pessoas também consigam ler, se identificar e engajar também de alguma forma no que a gente já faz e publicizar mesmo o que já acontece, né? Que o produto principal desse projeto não é o que o Anderson pensa ou o que eu estou escrevendo, mas o que essas pessoas trouxeram para mim, o que as lideranças a partir da história oral trouxeram para esse trabalho. Então, vem muito desse lugar de visibilidade de uma voz que já existe, porque eles já têm a voz própria, eles já lutam, fazem uma resistência há mais de 500 anos no nosso país. Então, esse trabalho, ele vem justamente trazer um pouco dessa promoção do que são essas realidades e como que a gente, como academia também, tem a obrigação, que eu sempre digo, é uma obrigação que a gente tem, quem produz conhecimento hoje no Brasil, justamente criar esses leques de visão e de possibilidade e de romper, de fato, com esse conhecimento academicista europeu, que ainda, infelizmente, ainda está dentro dos nossos programas, dentro das nossas universidades. Então, como é que a gente também rompe com isso a partir da realidade que está aqui do nosso lado, que está na nossa própria vivências e realidades. Então, como é que a gente faz isso dentro da academia? Perfeito, fica o convite à obra, então, a leitura da obra do Anderson. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa ainda em destaque também, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela e como é que foi a tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Ah, foi bem tranquilo a diagramação, né? Eu mandava as coisinhas, aí vinha de volta. Essa capa ela veio de um desejo pessoal, essa é uma foto própria que eu mesmo tirei, as duas, na verdade. A de fundo, por exemplo, foi um dos territórios que eu fiz pesquisa de campo, foi com o povo Cricati, que fica lá no município do Maranhão. E essa segunda foto em que as moças estão em destaque, ela aconteceu no ATL. A gente está vendo as máscaras justamente porque ela aconteceu em 2021. O ATL é o acampamento Terra Livre, um dos principais movimentos, encontros do movimento indígena hoje no Brasil. E essa foto foi durante um rito que estava acontecendo. E aí eu falei, eu quero que tenha gente na capa, tenham pessoas de fato que preservam que fazem essa análise, essa política territorial e ambiental, e que também tenha o destaque do próprio Cerrado. Então, esse fundo aqui foi durante uma dessas pesquisas de campo que eu fiz, e que eu tirei essa foto do Cerrado em pé, do Cerrado preservado. Então, a ideia, quando eu escrevi e mandei, foi justamente essa proposta. E ela veio muito bonita, eu achei muito interessante como que ficou condensado essa capa, porque ela representa justamente o que eu queria com esse trabalho. E aí foi um processo muito massa de construção. É a primeira vez que eu trabalho como editora, então
tudo era novidade para mim, então vinham as coisas, eu falava, eu ia pesquisar como é que faz, o que que eu falo. Mas foi bem tranquilo esse processo de construção. Tipo, gostei muito do trabalho da editora, desse cuidado também. Então, para a gente chegar nessa versão, teve muitos bate-voltas, mas a gente conseguiu chegar no que eu queria e no que também era possível a partir da editora. Então, foi bem legal esse momento. E aí, o miolo foi muito dessa mesma de estrutura. Como era um TCC, então vinha de um lugar muito mais fechadinho, condensado, dividido em estruturas, né? Tipo, introdução, capítulo 1, capítulo 2. Então, eu acabei fazendo também um pouquinho de reescrito de algumas partes, porque é isso, né? Foi um trabalho que foi entregue em 2022 e agora a gente está em outro tempo. Então, teve algumas coisas também que eu fui atualizando e mudando, mas que foi bem tranquilo a partir da diagramação, a partir da construção do trabalho e que agora está aí no mundo. Que bacana, que bom ter esse feedback por parte do autor e saber que tu se sentiu acolhido, bem atendido e que tanto a pessoal da diagramação quanto o pessoal do design conseguiu trazer à tona no teu livro aquilo que tu imaginava para ele e que o leitor ao manusear, ao ver o livro, já vai entender um pouquinho, já vai vivenciar um pouquinho de toda a história vivida aí dentro do teu livro. Então isso é muito legal. Antes da gente seguir para o final do nosso bate-papo, só quero reforçar o recado que se você se interessou pela obra do Anderson Poncaterri, a análise sobre a política de gestão territorial e ambiental nas terras Timbira, no Maranhão, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora sim, nos dirigimos para o final do nosso bate-papo e eu gostaria, Anderson, que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo, muitas vezes o sonho, de fazer a publicação de um livro, porém ainda não a fizeram. Você pode repetir para mim de novo, por favor? Claro, sem problema nenhum. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer a publicação de um livro, o sonho de publicar um livro, porém ainda não fizeram. Tá, a mensagem que eu deixo é, primeiramente, é isso, não deixe seus trabalhos engavetados. Não, a academia, ela tem muito disso, de produzir muito conhecimento para si próprio, mas vamos disseminar o que a gente faz, o que o nosso trabalho faz, a partir das nossas linhas de pesquisa, do que a gente escreve. Então, vamos procurar lugares, espaços, como a editora, por exemplo, que promovem esse tipo de conhecimento, esse tipo de divulgação. O conhecimento, ele é o que muda, de alguma forma, o mundo, e muda e move tudo. Então, crie coragem também, como eu fiz, e vão atrás, procurem opções, procurem formas de fazer isso. Por exemplo, a gente está saindo aqui com essa versão, uma versão e-book, que ela é gratuita. A gente também tem a versão física. Então, são várias formas de você disseminar esse conhecimento e dar esse retorno também, de alguma forma, para a academia, para a sociedade e também para as pessoas, de alguma forma, que envolve o nosso trabalho. Trabalhando com as comunidades indígenas, quando eu fiz essa pesquisa, uma das principais coisas que eles me trouxeram é justamente, mas quando você volta? Então, quando que isso vira retorno para a gente? Porque é justamente isso que a gente faz como pesquisador, como pessoas que estão em espaços de construção de conhecimento. A gente tem que dar um retorno. O nosso trabalho não é para ficar parado ou engavetado. É um conhecimento que ele precisa circular. E é um conhecimento que ele vira embasamento também histórico, geográfico, social. Porque também vira produção de... vira construção de narrativa. Então, como que a gente também coloca a nossa narrativa no mundo e produz conhecimento para que isso vire também uma forma de combate também e de luta, né? A partir dos diversos discursos que existem, o nosso também ele é importante, o que a gente faz, a nossa pesquisa também é importante. Então, procure pesquisar, fazer o seu trabalho, mas também procure divulgar, procure fazer com que ele circule e chegue em outros lugares. E aí, claro, existem condições e formas de se fazer isso, de acesso também. O campo editorial e de publicação de artigos no Brasil ainda é um campo muito elitizado. Então, como que também a gente busca romper esses espaços de produzir esse conhecimento e divulgar ele? Em um mundo sonho ideal, todo mundo poderia publicar de forma gratuita, de todas as formas possíveis, mas ainda não estamos nesse lugar. Mas é interessante ver opções e, por exemplo, a própria premiação que a editora vem fazendo. Eu acho que é uma porta muito grande para os primeiros autores. Para mim, está sendo uma porta muito importante. Então, que a gente busque também buscar reconhecer essas opções que existem,
que rompem um pouco com esse olhar do que é publicar, por exemplo. No começo eu cheguei a fazer orçamentos gigantes com algumas editoras, então que na minha realidade não seria possível. Hoje, fazer pesquisa no Brasil é muito difícil, a gente não recebe uma bolsa que ela é suficiente, a gente não é nem reconhecido como vínculo de trabalho, né? Então, como é que também a gente rompe um pouco dessa lógica e produz esse nosso conhecimento e divulga ele? Então, por favor, não deixe esse trabalhinho criar poeira, publique, vire conhecimento, porque vai ser de suma importância para quem quer produzir conhecimento novo e para quem também já produz, né? Então, como é que a gente também faz esse intercâmbio de saberes e trava mesmo essa luta cotidiana, porque a escrita também ela é uma forma de luta. Então, como que a gente também endossa o nosso trabalho do que a gente faz? Fica então o recado do Anderson para você que ainda não fez a tua publicação. Eu não tenho nem o que complementar. Ele já falou tudo aquilo que você precisava ouvir. E não fica aí esperando o momento certo, porque às vezes o momento certo ele nunca vai chegar se você fica ali naquela, porque você vai travando, você vai ficando com medo e nunca vem. Então, o Anderson, muito obrigada pelas suas palavras e obrigada também pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço também pela oportunidade. E fica aí o convite, né, para quem está vendo esse vídeo, está vendo essa nossa entrevista. O livro ele já está disponível, então tem link aqui para diversas plataformas possíveis. Para quem for de Recife, Pernambuco, eu estou pensando em fazer alguma coisa presencial para o lançamento do livro. Então, fiquem acompanhando, que em breve a gente vai poder debater cara a cara também sobre esse livro. Mas quem também tiver distância, que puder me escrever, então eu fico super aberto também. A ideia é justamente que esse trabalho ele circule, que ele vire forma de debate de conhecimento. E vamos juntos. Perfeito, novamente muito obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e também o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.